Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, todo mundo em casa, estudando, descansando, aproveitando esse tempo para curtir a família. E hoje a gente está aqui para mais uma aula de informática, certo? A nossa aula de hoje é muito interessante. Por quê? Porque a gente já sabe que o computador é uma ferramenta muito importante no nosso dia a dia, não sabe? A gente sabe que a gente usa o computador para fazer a maioria das coisas que a gente precisa fazer. E que isso, ao longo dos anos, foi aumentando. E a tendência é só cada vez mais a gente usar mais o computador. Tanto que é quase impossível a gente imaginar a nossa vida se de repente a gente não pudesse mais entrar no computador nem no celular. Você consegue imaginar como é que seria a sua vida se você não pudesse mais utilizar o computador e o celular? A gente utiliza o computador para brincar, para jogar, para desenhar, para pesquisar, para estudar, para trabalhar, para tirar foto, ver vídeo, compartilhar música, conversar com os amigos. São tantas tarefas que a gente não poderia mais fazer ou que seria mais difícil de fazer se não tivesse nem o computador nem o celular na nossa mão, que assim, é muito complicado, não é mesmo? Mas se a gente for parar para pensar bem, todas essas tarefas, ou a maioria dessas tarefas que a gente utiliza com o computador e com o celular, elas precisam da internet, não é mesmo? Para pensar aí o que você mais faz utilizando o computador se não precisa de internet. A internet foi uma ferramenta maravilhosa e que faz parte da nossa vida. Tanto que hoje em dia, a maioria dos nossos amigos, a gente tem mais acesso pela internet. Ou a gente pode conhecer muitos amigos, amigo do amigo, a família que está distante, conhecer um primo que a gente nunca viu pessoalmente, falar com o professor quando precisa tirar dúvidas. Então, a internet é muito importante mesmo. E hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a história da internet. A gente vai ver como surgiu e como ela mudou ao longo dos anos, certo? Eu deixei uma folhinha de exercício para vocês que tem um texto contando a história da internet e algumas perguntas. Eu vou ler o texto para vocês e a gente vai conversando e eu vou explicando ao longo do texto, tá bom? Vou começar. A internet foi criada em 1969, nos Estados Unidos. Chamada de ARPANET, tinha como função interligar laboratórios de pesquisa. Então, no início não se chamava internet ainda, era ARPANET, e ela tinha a função de interligar laboratórios de pesquisa. Essa rede pertencia ao Departamento de Defesa norte-americano. O mundo vivia o auge da Guerra Fria. Então a internet ela foi criada num momento de guerra. A ARPANET era uma garantia de que a comunicação entre os militares persistiria mesmo em caso de bombardeio. Os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, percebeu que como eles estavam em guerra, se houvesse bombardeio, se tacassem bombas em alguma base militar, algum laboratório de pesquisa militar, eles perderiam todos os dados e isso era muito grave, não podia acontecer. Então eles precisavam conectar esses dados em mais de um computador, porque aí se um deles fossem bombardeados, os outros continuariam tendo todas as informações. E não dava para ficar levando a informação toda vez que ocorresse alguma nova descoberta, alguma coisa que acontecesse alguma coisa nova, não dava para ficar levando a informação em papelzinho de um lugar para o outro, fazendo cópia, porque a gente estava em guerra, né? O mundo estava em guerra. Então é por isso que os computadores precisavam ser conectados de uma forma que não precisasse de ninguém ficar levando as informações, porque poderia ser bombardeado, porque poderia ser preso e alguém roubar as informações. E que se algum dos pontos sofresse algum ataque, as outras bases ainda tivessem as informações, não fosse tudo perdido, né? Porque isso dentro de uma guerra é muito grave. Vou continuar lendo.
eram pontos que funcionavam independentemente de um deles apresentar problemas. Então, caso tivesse problema com algum, os outros continuariam funcionando da mesma forma. Inicialmente, o uso era restrito aos Estados Unidos, porque, né, como estava em guerra, não dava para ficar botando essa tecnologia, expandindo para outros lugares. Então, no começo foi ali nos Estados Unidos. Mas se expandiu depois para outros países, como Holanda, Dinamarca e Suécia. Desde então, começou a ser utilizado o nome internet. Então, quando a internet, né, quando a ARPANET saiu dos Estados Unidos e começou a ser comercializada em outros países, ela começou a ser chamada de internet. Por quase 2 décadas, apenas os meios acadêmicos e científicos tiveram acesso à rede. Então, ainda não era para uso de todo mundo, era só no meio acadêmico, ou seja, nas faculdades, e científico. Os cientistas também utilizavam. Em 1987, pela primeira vez, foi liberado seu uso comercial nos Estados Unidos. Então, ela começou a ser vendida para os moradores, para pessoas normais que não eram cientistas, para ser utilizada pelos moradores em 87. Então, ela foi criada em 69 e só puderam utilizar a internet nas casas das pessoas americanas em 87. Em 92, começaram a surgir diversas empresas provedoras de acesso à internet naquele país. No mesmo ano, um laboratório europeu inventou a World Wide Web, que começou a ser utilizada para colocar informações ao alcance de qualquer usuário da internet. Então, em 92, começaram a surgir empresas provedoras. O que isso quer dizer? Empresas igual a Oi, igual a Velox, empresas que vendiam essa internet, né? No mesmo ano, o laboratório inventou a World Wide Web. Então, você conseguia agora colocar informações na internet e ela conseguia ser utilizada ao redor do mundo todo. Porque o World Wide Web, que é o www que a gente coloca nos sites, significa internet ao redor do mundo. Vou seguir na leitura. Desde então, a difusão da rede foi enorme. Hoje, a internet tem mais de 250 milhões de usuários em todo o mundo. Quase 90% dos usuários de internet estão nos países industrializados. No Brasil, a exploração comercial, ou seja, a venda da internet, foi liberada em 95. Universidades como as federais do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro estavam conectadas à rede desde 1989. O que isso quer dizer? Desde 89 já tinha internet nas universidades, mas só em 95 que ela foi liberada para ser vendida para a gente utilizar. E aí, a gente tem uma segunda folhinha de perguntas que eu quero que vocês respondam. Na letra A, quando e onde a internet foi inventada? Letra B, qual era o nome da internet quando ela foi criada? Letra C, em que ano ela foi comercializada pela primeira vez? Letra D, qual era o propósito da internet naquela época? Para que ela foi criada? E letra E, o que aconteceu de importante em 92? E letra F, o que aconteceu de importante em 95, ok? Eu vejo vocês na próxima aula. Tô morrendo de saudade. Beijo, tchau, tchau.